Olha, a morte do ator do filme Pantera Negra, o Chadwick Boseman, de 43 anos, constrangeu a população mundial nesse final de semana. Meu filho, chegou a sua hora. Desde 2016 ele lutava contra um câncer de cólon. Você tem E que decidir. muita gente Que tipo de falou filho sobre você quer ser? uma última postagem dele na sua rede social, que ele estava muito magro, só que não atentaram para essa doença, até porque ele não comentava a doença. Ele estava doente já fazia algum tempo, mas ele não comentava a doença. Há 3 para 4 anos ele sofrendo com o câncer. Ele morreu em casa, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. O ator ficou conhecido porque interpretou o protagonista do filme Pantera Negra. O Pantera Negra foi uma das maiores bilheterias da história do cinema. E tem um marco, porque seria um herói, um super-herói negro. É um marco na história do cinema. Você tem que decidir. Pra você ter uma ideia, esse filme faturou mais de $1 bilhão. E a morte do ator reacendeu a discussão sobre o câncer do cólon, uma doença silenciosa, tá? Uma doença silenciosa, perigosa. Eu vou conversar com o proctologista Maurílio Toscano sobre esse câncer terrível. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Carlos, de novo. É possível ficar atento a esses primeiros sintomas, já que é uma doença silenciosa? Quais seriam os primeiros sintomas? Veja, alguns sintomas a gente pode considerar como de alarme. Por exemplo, paciente que começa a apresentar sangramento inexplicado, sangramento que pode ser coloração viva ou sangramento escuro, pode vir misturado às fezes ou pode ser um sangramento fora das evacuações. Outros sintomas pode ser desconforto abdominal, alteração do hábito intestinal, ou seja, paciente que vinha regularmente evacuando diariamente, passou a ter dificuldade para evacuar. Passou a evacuar a cada 2 dias, a cada 3 dias, com esforço evacuatório. Outro sintoma, modificação da forma das fezes. Então, as fezes que normalmente vinham num calibre, ela diminui esse calibre, uma vez que o tumor ele cresce normalmente para dentro da luz do intestino e vai diminuindo, é como se fosse um cano, né? E vai ficando estreito e as fezes também vão se tornando mais estreitas. Então, esses são sintomas de alarme. Mas, como você disse, muitas vezes é silencioso. A doença começa de forma silenciosa. Quando aparecem os sintomas, já é uma fase um pouco mais avançada, né? Então, para diagnóstico, já estou me antecipando, da doença inicial, a gente precisa fazer um exame. E esse exame é a colonoscopia. O exame considerado padrão ouro para o diagnóstico do câncer coloretal. Essa situação das doenças do intestino, né, que a medicina oriental dá um show nisso, né? Até formato de fezes, os médicos olham isso, e me parece que aqui no Ocidente não se observa muito a importância disso. O senhor falou agora sobre coisas muito simples, a mudança do hábito de evacuação, de ir no banheiro, o formato das fezes, deixar de ir no banheiro, são coisas que tem que ter atenção, né, doutor? Isso, exatamente. Esses são os sinais de alarme. Agora, existem alguns fatores de risco, né? Fatores de risco, por exemplo, a idade, que é talvez o mais comum, a partir dos 50 anos, você deve começar o rastreio para o câncer de colo e reto, né? Através da colonoscopia. Mas existem alguns fatores de risco, como o fator familiar, quando a pessoa é parente de primeiro grau de alguém que teve câncer de intestino, pai, mãe, irmão, né? Algumas doenças hereditárias, tá? Algumas síndromes genéticas, doença inflamatória que pode também acometer o intestino, são considerados como fator de risco, ok? Obesidade, o sedentarismo,
o tabagismo, tudo isso são considerados fatores que contribuem para o aumento da incidência do câncer do intestino. O senhor falou duas coisas aqui que são doenças pré-existentes e muita gente não encara, inclusive, como doença, né? Mas nos tipos de cânceres que a gente conhece, quando conversamos com médicos, parece que elas surgem todas as vezes. Obesidade e tabagismo, né, doutor? Isso é uma condição comum para a maioria das doenças crônico-degenerativas, né, que aí o câncer faz parte, né, dessa gama de doenças. E no câncer coloretal também é um fator bastante importante, tá? Lógico, isso aí que é o mais comum. Mas existem outras situações, como eu já falei, o componente hereditário, aquelas doenças mais raras, as síndromes genéticas, e que pode acometer pacientes mais jovens. Pode ter sido o caso também do ator em questão. Provavelmente, ele deve ter algum fator que predispôs ao surgimento do câncer de uma forma mais precoce, porque geralmente o câncer ele começa a partir dos 50 anos. Só 10% da população apresentam câncer com menos de 50 anos de idade, na faixa etária dele, que foi 43 anos. Isso não é a regra. Doutor, a questão, por exemplo, nós falamos da obesidade, mas o jeito de se alimentar, mesmo se a pessoa não for gorda, não for obesa, o que se come também influencia? Sem dúvida. O que se recomenda é uma dieta rica em fibras, né? Aí eu digo fibras naturais, né? Saladas, frutas, verduras, os cereais, evitar o consumo exagerado de carne vermelha, tá? Evitar consumo de produtos industrializados, os conservantes, né? As conservas, a ingestão de álcool também em excesso contribui para o surgimento do câncer do intestino, certo? Manter uma dieta saudável, fazer uma atividade física regular, evitar o tabagismo, evitar os excessos de álcool. Então, tudo isso contribui para não que vai evitar, mas pelo menos diminuir o risco do surgimento do câncer do intestino. Quem tem prisão de ventre, aquela pessoa que tem dificuldade de ir no banheiro, vai no banheiro, fica lá sentado e tal, e não consegue fazer nada, é uma chance aí de evoluir para um câncer futuramente, doutor? O problema é o seguinte, a prisão de ventre, ela pode ser uma coisa funcional, né? Pode ser do próprio funcionamento do intestino e, se for uma coisa crônica, que a pessoa já vem há anos, isso não é problema. A questão é quando há uma mudança brusca desse ritmo intestinal. A pessoa, como eu falei, vinha evacuando regularmente e modifica o hábito, ele fica constipado. Aí a gente acende a luz amarela para investigar a causa. Normalmente, a prisão de ventre em si seria um fator, sim, tá? Mas não é um fator primordial para o surgimento do câncer. Algumas teorias dizem que a prisão de ventre, porque quando as fezes ficam muito tempo retidas no intestino, aquelas toxinas presentes nas fezes, elas poderiam agredir por mais tempo o epitélio do intestino, o revestimento interno. E aí sim seria um fator. Mas a prisão de ventre, ela deve ser uma preocupação se ela não existia e ela passou a existir. Doutor Maurílio Toscano, muito obrigado aí pela entrevista. Boa tarde. Pois não, Carlos, foi um prazer falar com vocês e seus telespectadores. Um abraço.